Pedrão, saiu o edital, o que eu faço agora? Galera, há alguns dias atrás saiu o edital de oficial de justiça do TJ de São Paulo e veio uma enxurrada de mensagens dos alunos perguntando: Pedrão, e agora como que eu monto a preparação pós-edital, como me preparar, como me organizar? E como eu já tinha feito um vídeo algumas semanas atrás explicando um pouquinho sobre a preparação pré-edital, nada mais justo que hoje eu faça um vídeo explicando e a preparação pós-edital, como se organizar, como estudar depois da saída do edital. E bom, para montar uma preparação pós-edital, alguns cuidados precisam ser tomados. Primeiro de tudo, você precisa analisar, obviamente, quando que é a data da sua prova e quanto tempo você tem para estudar até a data em si. Na sequência, você vai analisar a sua rotina, quantas horas por dia você consegue estudar. Lembra que não adianta você criar uma ideia de que vai estudar, sei lá, Pedrão, quero estudar 8 horas por dia, só que você só tem 2 horas para estudar. Idealizar uma rotina que você não vai conseguir seguir, ela só vai te frustrar. Então é importante, na hora de montar a sua rotina de estudos, você ser realista. Identificar exatamente quantas horas por dia você tem para estudar, levando em consideração o seu trabalho, as tarefas diárias, tudo que você tem que fazer, tempo para descansar também e tudo mais. Definido quanto tempo você tem até a prova e quantas horas por dia você tem para estudar, você vai começar a montar o seu cronograma de estudos. E aí, primeira coisa, é levar em consideração quais são, obviamente, as matérias e os temas que vão ser cobrados na sua prova. Analisar o conteúdo programático com calma e perceber quais são as matérias que você tem maior facilidade e quais as matérias que você tem maior dificuldade. Lembra que o candidato aprovado é aquele candidato que vai conseguir ter um aproveitamento bom em todas as matérias. Não adianta nada você gabaritar algumas matérias e muito mal em outras, porque no final o seu desempenho vai ficar mediano. E principalmente quando a gente fala de matérias que todo mundo vai mal, essas são as matérias que você precisa mais se destacar. Lembra que o concurso, ele é classificatório. Você tem que estar entre os melhores candidatos. E aí pensa comigo, para te colocar lá entre os melhores candidatos, o que vale mais? Você ir bem naquelas matérias que todo mundo vai bem ou você ir bem nas matérias que todo mundo vai mal? Então é importante que você identifique quais são as suas dificuldades, quais são as matérias que você tem mais problema e dentro dessas matérias, quais os temas mais complicados. Além disso, é importante que você analise a correlação entre os temas. Por quê? Por exemplo, em lógica, existe um pré-requisito de um tema para o outro. Então você não consegue, por exemplo, estudar negação sem antes ter estudado qual é o conceito de proposição, julgamento de proposição, tabela verdade. Então, além de analisar quais são os temas presentes do conteúdo programático do seu edital, você também precisa entender qual é a correlação entre esses temas, qual a ordem que você vai ter que estudar a matéria. E aí, por fim, vai levar em consideração a dificuldade daquele tema e a incidência nele na prova. Também não vale a pena você gastar muito tempo estudando um tema que tenha uma pouca incidência. Então, recapitulando, o que você tem que analisar do conteúdo programático é quais as matérias e temas que você tem maior dificuldade, qual a ordem lógica de estudo da matéria, qual a correlação entre os temas, os pré-requisitos que você tem naquela matéria, depois, qual a dificuldade daquele tema e, obviamente, a incidência nele na prova. Analisando tudo isso, você vai entender quais são os temas que demandam mais tempo de estudo, normalmente os temas que você tem maior dificuldade ou temas que são mais difíceis e que têm uma incidência alta. E também vai definir quais são os temas que você pode estudar um pouco menos, que são temas ou que você já tem uma facilidade, tem um bom domínio, ou temas rápidos e fáceis que com pouco estudo você consegue matar, e aqueles temas que quase não caem, você vai deixar para estudar menos tempo. E aí, com tudo isso na cabeça, a ideia é você montar um cronograma de estudos respeitando isso, dando mais ênfase e peso 2, peso 3 em tempo de estudo para aqueles temas que têm uma importância maior e deixando para momentos mais tranquilos, para uma lida mais rápida, aqueles temas que têm maior facilidade. Tá, Pedro, e como que eu vou saber se eu tô evoluindo, se eu tô avançando? Galera, a ideia é você criar metas a cada 1 semana, 2 semanas, criar períodos de checkpoint, em que você vai estudar 2 semanas seguidas, vai parar, vai analisar o que você fez naquelas 2 semanas, se você conseguiu realmente estudar o que você queria, conseguiu analisar todos os temas que você se propôs naquele período, e sempre legal que você faça nesse momento um simulado, para você ver qual está sendo o seu desempenho nas matérias, se você está realmente aprendendo aqueles temas, e quais são temas que às vezes você tem dificuldade
nem sabia disso. E aí, por fim, é interessante que você coloque na sua cabeça 1 ou 2 semanas de revisão antes da prova. Então monta um cronograma para que você consiga, pelo menos 1 semana antes da prova, ter estudado todos os temas, para que na semana efetiva da sua prova você consiga só recapitular esses temas, fazer uma revisão, simulados e alguns detalhes finais para parar suas arestas. Um beijo enorme, até uma próxima e tchau!